The earth, the air, the fire, the water, return. Hoje nós vamos falar sobre o altar do bruxo. O que é essencial para você ter no seu altar, para você fazer os seus rituais. Nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. Uma parte nós vamos falar dos instrumentos básicos que a gente precisa, que nós precisamos ter no altar. E depois os instrumentos secundários, que também são essenciais, mas que não necessariamente precisa deles para você começar a fazer seus rituais. O altar, ele necessita dos 5 elementos, né? Os 5 elementos que são terra, água, fogo e ar. E o 5º elemento, que é o espírito, que vai ser representado por você mesmo e por um outro instrumento também que eu já vou falar. Vamos começar então falando sobre o caldeirão. O caldeirão, ele é do elemento terra, né? Tanto pelo elemento que ele é feito, né? Ele é feito de ferro, como também porque ele representa o útero da deusa. Ele representa o útero, então ele vai representar a terra, porque representa a Gaia, que seria a deusa terra, a deusa da mãe terra. Ele é super essencial no ritual, por fato de ser o elemento, para representar esse elemento, mas também porque nos rituais a gente costumamos queimar restos dos rituais antigos, né? Faz parte da ritualística. Também fazemos pedidos dentro dos rituais, dos caldeirões, e fazemos outras coisas também. Algumas pessoas também costumam fazer poções, mas não se usa o mesmo caldeirão para fazer poções, o mesmo caldeirão que faz ritual. Eles têm que ser separados, porque a poção você vai beber, então você vai ingerir. O alimento que você vai fazer, sei lá, vai ser ingerido, então você não pode misturar ali com coisas que você vai queimar, né? Que você vai de limpeza espiritual ou algo assim. Não pode misturar as coisas. É o cálice. O cálice, ele representa o elemento água, né? A água representa a vida, o fluxo da vida. Então, o cálice vai vir com essa representatividade. Em algumas doutrinas, o cálice também representa o útero, né? Pelo fato da água estar ligada com a fertilidade. E o cálice, ele serve nos rituais pra gente tomar as bebidas sagradas, né? Cada bruxo precisa do seu. Todos esses instrumentos que eu tô falando aqui são elementos do próprio bruxo, tá? No caso de um coven, todo bruxo vai ter o seu ritual em casa, né? O seu altar em casa. Mas quando você faz junto com alguém assim, você pode até ter um caldeirão para 2 pessoas. Que nem aqui no meu caso. Eu e meu marido fazemos os rituais. Temos um caldeirão só. Mas o cálice é uma coisa pessoal. Então cada um precisa do seu. Então ele tem o dele e eu tenho o meu. Então o cálice é um instrumento do bruxo próprio, né? E ele serve para isso, para beber as bebidas sagradas nos rituais. E para comemorar também. O instrumento é a varinha. E a varinha, ela vai representar aqui o elemento fogo. Em algumas doutrinas, a varinha também pode representar o elemento ar, tá bom? Então, não é comum, vai ser comum vocês procurarem aí pela internet, pelo Google, e achar a varinha como elemento ar. Existem algumas doutrinas que fazem assim. Mas, conforme eu sempre aprendi, o elemento fogo, por causa do material, né, da madeira, que é inflamável, né? E tem essa ligação, então, com o elemento fogo. Ela representa a intenção do bruxo, tá? O direcionamento das coisas. Ela é usada muito no ritual para abrir um círculo, né? E para dar força aos rituais mesmo, né? A benção das comidas, a benção das poções. Vou fazer uma comparação assim bem
bem engraçada, né? Mas, assim, lógico que o bruxo não é daquele jeito que mostra nos filmes do Harry Potter, né? Mas quando eles fazem uma poção, eles sempre, ou alguma coisa, né? Eles sempre direcionam com a varinha. E é mais ou menos isso na vida real. Lógico, sem a fantasia, né? Então, é pra isso que é usada a varinha, tá? A varinha é muito usada mesmo. Cada bruxo precisa da sua. Num vídeo próximo eu vou falar como ter a sua própria varinha. E as outras instrumentos também, como adquirir cada um, né? Que seria legal, como é que é cada um, tem que ser cada um deles, tá? Tem os detalhes também de cada instrumento. A varinha, então, é o terceiro instrumento de hoje. E ela vai ser uma parte do seu corpo, né? O que vai ser o direcionamento das suas intenções e da sua magia interior. O quarto instrumento que a gente vai falar aqui é o Atami. O Atami, ele é representado pelo elemento ar. Ele poderia vir aqui como um elemento secundário, poderia. Porque a gente também tem outro instrumento no elemento ar, que eu já vou falar, que acaba, assim, sendo mais essencial do que ele. Mas o Atami, ele é muito essencial também, por quê? Porque muitas vezes nos rituais precisa de ter a consagração de alguma coisa. E é com o Atami que nós vamos fazer essas consagrações. O Atami, ele representa também o direcionamento do bruxo. E por ele cortar o ar, né? Quando você faz um movimento de luta, né? Você corta no ar. Por isso que ele é o elemento ar, representando esse motivo, né? Que se dá. E ele também direciona as intenções, né? Nesse caso aqui, você até pode usar ele no lugar da varinha, né? Mas, por segurança, nós costumamos usar ele apenas mais para consagrar coisas e fazer também consagrações de pessoas, né? Que chama as iniciações. O quinto instrumento é o incensário. O incensário e o incenso, né? São coisas que a gente tem que ter no ritual. O incensário, que é o elemento ar, também representado, né? Ele serve para purificar o ambiente, né? Purificar as energias, tanto levar quanto trazer as energias boas e levar as energias ruins, tá? Então, ele sempre vai estar presente nos rituais também, por esse motivo. Ele serve para isso, banir energias negativas e trazer energias positivas, né? Fazendo a limpeza espiritual para a preparação daquele ritual. Neste instrumento, nós temos o porta-velas. O porta-vela, né? E a vela, que é representada, então, aí pelo elemento fogo, por causa da chama da vela. Óbvio, né? O porta-vela, ele vai ser para isso, né? Para colocar a vela para representar o elemento fogo. E o fogo representa, então, aí a ação, né? Das coisas, a movimentação das coisas, ao agir, né? O elemento fogo vai estar presente também na purificação. Na purificação e na proteção também. O elemento, a vela, vai ser, depende do ritual, vai ser a cor da vela. Sobre o incenso também, depende do ritual, vai ser o tipo de incenso. Muitas vezes, tanto o incenso quanto a vela é por intuição, em alguns rituais, mas nos sabás, especificamente, tem as cores certas, tá? E os incensos certos também. O sétimo instrumento seria o pentagrama. O pentagrama, ele tem que estar em cima da mesa, representando, assim, os 4 elementos e representando o espírito.
ele vai ter esse poder também de proteção do ritual e também poder de dar força àquele ritual. Em 8º lugar, nós temos o sino. Eu levo ele como essencial porque é com o sino que eu começo todos os meus rituais. Porque o sino, tem o poder de chamar, né, os elementos da natureza e os espíritos de luz que nos protegem, que nos guiam. E os espíritos também da deusa e do deus são despertados quando você toca o sino. Então, por isso que eu costumo sempre ter um sino no meu altar. Porque com ele é que eu vou começar, antes de começar o ritual, depois que eu abro o círculo, eu costumo tocá-lo para chamar os elementos aí, os espíritos da natureza e o espírito da deusa do deus e os guias protetores. Nono instrumento, e não menos importante, o grimório. O grimório é uma parte muito importante de um bruxo, porque é no grimório onde ele vai colocar todos os rituais e é onde ele vai colocar todas as suas experiências. Então, ele se faz muito necessário na hora dos rituais. Lógico que é muita coisa, não vamos lembrar de tudo. Com o tempo lembramos. Mas no começo é sempre bom você ter um guia para você poder praticar o ritual com mais certeza. Então o grimório é essencial na mesa do ritual, tá? Outro vídeo nós falaremos mais detalhadamente sobre o grimório também, sobre o que deve escrever ou não nele, como fazer e o que deve ter ou não no grimório, tá bom? São esses, então, os instrumentos essenciais, os principais, né, que precisa ter no altar. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, comenta aqui embaixo, né, que eu respondo para você tirar suas dúvidas ou manda no direct, tá bom? Até então, o próximo vídeo, onde nós falaremos dos elementos essenciais mais secundários que você pode adquirir depois, que não vai fazer falta nos seus rituais. Um abraço.